do teto do INSS. Quando muitas pessoas leem o título, a restrição do teto do INSS. Quando eu comecei a divulgar na internet, até a Michelle sabe disso, é uma coisa tão interessante que o que veio para mim de previdenciário, vocês não imaginam. O pessoal confundia restrição do teto do INSS com direito previdenciário. E veio auxílio-doença, e veio aposentadoria, e veio revisão de aposentadoria. Vocês não têm noção. Se eu fizesse parceria com o previdenciário, eu ia longe, viu? Olha, veio de tudo jeito, menos restrição do teto. Por quê? Porque a restrição do teto do INSS, se ela não for bem explicada, ela não vai ser bem compreendida. Então, acredito que todos aqui já tenham ouvido falar da restrição do teto do INSS, alguns tenham feito, alguns até com resultado, mas eu acho que é importante para quem vai assistir ou para quem está assistindo, que a gente faça uma pequena introdução. Introdução rápida, curta, mas necessária. Para quem nunca ouviu falar de restrição do teto do INSS, o que é isso? Aonde está isso? Da onde você tirou isso? Isso é uma pergunta que a gente recebe, né? Principalmente os clientes. Mas na onde está isso? Da onde você tirou? Pessoal, tudo está em instrução normativa. Tudo está na lei. A lei 8.812 está lá. Eu acho que o artigo, eu não estou recordando aqui agora. Artigo 28, parágrafo 5º. Está lá na lei. Tudo isso está em lei. Por quê? Por que tem teto? Porque o INSS paga teto. Não é verdade? Você imagina, se a gente recolhesse 40 mil, 11% de 40 mil é um dinheiro, e recebesse 40 mil quando fosse aposentar, valeria a pena, não valeria? Mas não, o INSS só paga o teto. Se ele só paga o teto, ele só pode recolher até o teto. E o que é o teto do INSS? Bom, em números, não é uma coisa muito exata. Tem pessoas que recolhem 11, tem pessoas que recolhem 20, tem pessoas que recolhem quebrado. Vai depender do seu trabalho. E eu falo, aí o pessoal fala comigo, né? Mas você só fala para médico. Não é que eu só falo para médico. Médico é uma parcela maior que tem mais de 2 vínculos empregatícios. Eles, na maioria das vezes, têm. Por quê? Porque quando eles atendem convênios médicos, esse recolhimento do INSS é no CPF. O convênio não paga na pessoa jurídica. O convênio paga na pessoa física. Então, o recolhimento de convênio é na pessoa física. Normalmente, tem muitos médicos, estou falando agora até para cidades menores, tá? Advogados de cidades menores, que acham que não tem isso na sociedade. Normalmente, o médico vai trabalhar também no município ou no posto de saúde, ou seja, ele vai ser empregado do município. Se ele é empregado do município, ele também está recolhendo INSS. Por quê? Porque é pessoa física. Ah, mas tem município que é estatutário. Tem município que é estatutário. Mas vou falar para vocês, eu estou numa região muito boa do Brasil, que é o sul de Minas, com divisa com São Paulo. E vocês sabem quanto município tem regime próprio? O mínimo. Ninguém tem regime próprio. Por quê? Porque é custoso. Vocês não ouvem essa história que a Previdência vai quebrar? Agora vocês imaginam o regime próprio do município. Você acha que não quebra? Pouca gente pagando, muita gente recebendo. Então vai quebrar. Então, pensem bem, é poucos municípios que tem. Então, veja, outra possibilidade. Aí tem pessoas que falam para mim, mas, estou falando só de médico por enquanto, tá? Mas tem um médico PJ. O PJ não recolhe no INSS. Como não? Ele não tem prolabore? Ele tem prolabore na empresa. Até a gente, advogado, tem prolabore na empresa. Prolabore não tem recolhimento do INSS? Tem, também está recolhendo no INSS. Então, veja, N situações que eles estão recolhendo no INSS. Aí ainda tem gente que fala para mim assim, mas agora tudo mudou. Mas nós estamos falando de agora? Nós estamos falando de 5 anos para trás. Não estamos falando de agora. Eu já peguei médicos que falaram para mim assim, eu não tenho direito. Aí eu faço cálculo da 10 mil. Aí eles falam, da onde saiu isso? Da onde? Lá de 2019, ó. Quando você nem sabia que existia isso. Quando ninguém te avisou que existia isso. Então, eu quero dizer aqui para vocês, as oportunidades da restrição do teto estão do seu lado. Está na sua rua.
Aí você fala assim, mas aqui tem pouco médico. Enfermeiro tem pouco? Vocês acham que enfermeiro trabalha num lugar só? Se trabalhar num lugar só, morre de fome. Enfermeiro trabalha 3, 4 lugares. E professores? Não recolhe a INSS? Trabalha em um lugar só? Difícil, né? Então, veja, tem muitos profissionais que trabalham, têm mais de 2 vínculos. E vou dizer para vocês, tem direito à restrição do teto. Tem muitas enfermeiras que dá até 30 mil. Aí você pensa, o que é 30 mil? Olha o jeito que eu faço a conta, viu, pessoal? 30 mil. Que jeito que eu faço a conta? 10 mil. Para mim, né? 30%. Então você faz o cálculo fazendo a conta do que volta para você. Aí, a hora que vocês fizerem essa conta, vocês vão ver que qualquer investimento em educação é muito barato. É muito barato. Vocês sabem quanto que eu investi no direito tributário? Eu fiz a conta, viu? Eu fiz a conta certinha. Eu investi no início em torno de. Eu sei que deu 12 mil reais. 12 mil em um mês. Você vai falar, vou quebrar, né? 12 mil é muito dinheiro, né? O primeiro caso que eu peguei, meus honorários foi 10 mil. Um caso. Pagou todo o investimento. Mas vão falar para mim que educação é cara? Gente, oportunidades tem muitas, muitas. Então, até fugir um pouquinho aqui. Ô, Débora, já que a gente vai responder, tá? Vamos fazer a introduçãozinha primeiro, depois a gente vai abrir para as perguntas, para que todos possam ouvir as perguntas e até ver se é útil para ele, né? Que com certeza é útil, né? Tudo que a gente aprende, nem que a gente não use hoje, é útil para o futuro. Então, Débora, já que a gente vai abrir para as perguntas, tá? Isso aqui é uma simples introdução para dizer para vocês que a restituição do teto é uma coisa simples, tem muito mercado em qualquer lugar, em qualquer lugar. A minha cidade tem 26 mil habitantes que eu trabalho, que eu moro, que eu nasci. Você sabe quantos contratos eu fechei aqui? 15 médicos. Eu peguei todos da cidade, peguei todos. Não deixei nenhum escapar. Então vejam, uma cidade desse tamanho, aí, o médico que trabalha na sua cidade, ele também trabalha na cidade vizinha, que também trabalha na outra, que também trabalha na outra. Aí ele vai te indicando para um, para outro, para um, para outro. A hora que você vê o negócio está grande. Mas depois a gente vai falar como é que a gente chega neles, como é que a gente convence eles. Tem toda essa parte. Essa introdução é para falar para vocês. O negócio é bom, não é um bicho de 7 cabeças e tem em todo lugar. Mas por que é pouco divulgado? Porque quem sabe não quer ensinar. Por que vai ensinar? Eu conheci um advogado de Belo Horizonte que faz isso. Ele não quis nem conversar comigo. De medo de eu ser o concorrente dele. Mas, gente, não existe concorrente. Esse Brasil aqui é muito grande. Esse Brasil é muito grande. Não tem concorrente em lugar nenhum, não. Na minha região é boa, na sua é boa, na dele é boa. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. E não bastasse isso, o número de parcerias que eu fiz nesse Brasil todo. Tá sabendo muito? Tem um colega que não sabe? Faz parceria com ele. Tu vai ganhar também, ele vai ganhar também, todo mundo vai ganhar. Então, vejam, eu enxerguei na restituição do teto do INSS uma chance de entrar de vez em direito tributário. E vou falar para vocês, é o meu carro-chefe, mas já estou em imposto de renda, já estou em PIS/COFINS monofásico, já estou em PIS/COFINS de insumos. Ou seja, você tem que fincar ali a sua pedra. Esse aqui é a minha tese. Essa tese é minha. Eu vou ser autoridade nessa tese. Depois que você fincou a pedra ali, aí a sua bolha pode ficar maior, entendeu? Você pode ir buscando outros ramos. Por quê? Porque você já virou tributarista, você já virou autoridade tributarista. Se você virou isso, invariavelmente, outras teses vão lhe procurar. Só que você precisa o quê? Você precisa fincar o pé e mostrar: eu sou autoridade na restrição do teto do INSS. É uma matéria de direito tributário. Pronto. Eu já conversei com clientes
que falaram, você é o primeiro tributarista que eu conheço. Eu falei, nossa, você nunca conversou com outro? Não, nunca vi advogado tributarista. Vocês estão vendo? A maioria dos tributaristas é fechado. Ele não vai para ataque. Ele não vai para ataque. E, gente, pós-pandemia, o mundo mudou. Agora, quem não vai para ataque, desculpa, vai ficar para trás. O mundo é outro. Você tem que ir atrás do seu cliente. O cliente ele está esperando. O cliente não conhece essa tese. Ele não conhece a tese. É você que tem que explicar para ele. É você que tem que atrair a atenção do cliente. E para isso você tem que estar o quê? Você tem que estar muito preparado. Por quê? Eu já vi perguntas, eu recebi perguntas de médicos que nem advogado fez para mim. Para vocês verem o tamanho do problema. Eles fazem perguntas para você que, se você não estiver preparado, você pode até perder um cliente. Você pode perder um cliente na primeira entrevista, se você não estiver preparado para certas perguntas. Então, essa é a pequena introdução que eu queria falar, sem colocar medo em ninguém, mas uma introdução de incentivo, de falar para vocês, comecem. Eu vi colegas do Você Tributarista, que não citarei nomes, que até hoje não começou. A pessoa está há 2 anos lá dentro e até hoje não buscou nenhuma tese, não correu atrás de nenhuma tese. Vocês sabem quando eu comecei a fazer o curso de Você Tributarista? Em novembro. Eu já fechei mais de 50 contratos. Eu comecei em novembro. Agora, por que vocês não podem ser assim também? Eu tenho certeza que eu estou numa região menor que de muitos de vocês. De muitos de vocês. E consegui achar o meu caminho. Só que se eu achei esse caminho, vocês também podem achar esse caminho. E eu quero ajudar vocês a achar esse caminho. Por que eu trouxe esse bate-papo hoje? É um bate-papo tira dúvidas. Por quê? Porque eu quero que vocês falem para mim qual a dificuldade de vocês na tese do Teto INSS. Me digam qual a dificuldade de vocês para que eu possa ajudar. E eu tenho certeza que vocês vão adorar hoje e a gente vai ser obrigado a marcar mais vezes. Porque a gente sabe, de uma dúvida surgem outras. De uma situação surgem dúvidas. Por isso que a gente vai fazer essa primeira aqui, teste, para a gente ver se a gente consegue ajudar muito vocês. Então, agora, vamos abrir para algumas perguntas, porque numa ordem, se o pessoal puder levantar a mão, legal, para que a Michelle veja a ordem aqui e a gente possa responder uma por uma, né? Porque às vezes uma pergunta vai gastar um pouquinho mais de tempo e outros poderão até ser mais rápida. Lembrando, a gente vai fazer um bate-papo, tá? Eu respondo, se vocês tiverem opinião contrária, dê a opinião contrária, que a gente vai fazer um bate-bola aqui para que todos saiam enriquecidos desse debate aqui. Tá bom? Ô Murilo, pode começar com a Cristiana de Almeida, que foi a Tá bom. primeira. Cristiana, a palavra é sua. Olá, tudo bem? Tudo bem? Eu acho que a minha pergunta talvez esteja um pouquinho mais avançada. A minha dificuldade está mais na operacionalização. Você disse que vai abrir depois um CNIS aí para fazer análise, é algo que eu já tenho bastante segurança em relação a isso. Aí queria saber, só para não atrapalhar a ordem das dúvidas dos colegas, se vai haver esse momento dessa análise, daquela possibilidade do e-auditoria, de transferir o PDF para lá, do CNIS, e dali para frente os próximos passos. Ô, Cristiana, eu não sei se eu vou conseguir chegar a fazer isso, mas eu posso conversar com você sobre isso, na dúvida que você tiver. Tá, joia. Se quiser Eu já perguntar... faço previdenciário, então, assim, para mim já é mais tranquila essa primeira fase. Isso. Identificação, captação de cliente, essa parte da operacionalização que, para mim, é um pouco mais difícil. Identifico já no e-auditoria a presença do crédito ali para o profissional, mas dali para frente eu dei uma travada. Mas na onde você travou? Depois, vamos explicar para o pessoal primeiro o que ela está falando. Ó. Ela está falando do e-auditoria. O que é auditoria? É um sistema que faz o cálculo, entendeu? Pessoal, ela joga os documentos no sistema, que é um sistema que eu uso também. E eu sei fazer manual, mas eu uso por quê? Para rapidez, porque é um sistema bem seguro.
Então, ela está falando que ela consegue lançar os documentos lá no sistema, o sistema dá um cálculo para ela, ou seja, ela já captou o cliente, ela já conseguiu os documentos e ela já jogou no sistema. Então, ela tem lá o espelho do valor e quanto que é que a pessoa vai recuperar, certo? Aonde está o problema agora? Seu problema é no ECAC? Na verdade, não, é porque como é o primeiro cliente, então eu não cheguei até o final. Então, dali para frente, eu falei, apareceram outras demandas, eu não dei sequência e é algo que não é urgente. Então, assim, o cliente já está comigo. É mais uma questão mesmo de chegar, pegar e fazer até o final. Entendi. Deixa eu te falar. E não é urgente, né? Porque a prescrição é mês a mês. O abril está acabando. Se Não, você dá uma verdade. olhadinha nos meses, se abril for um valor bom, por que você não faz por mês? Uma dica. Na Faz por mês. verdade, a situação dessa contribuinte é porque a última declaração dela não foi feita por mim, foi feita por um profissional da contabilidade e ele deixou uma lacuna lá. Então, se eu arriscasse fazer agora, talvez não tivesse o resultado que teria se ela fizesse a retificação que precisa dessa última declaração. Então, eu poderia chamar, inclusive, a atenção para algo que estava ali quietinho. Então, eu preferi esperar, porque ela está mudando de profissional contábil. Então, tem todas umas questões por trás aí, que não é só simplesmente, não, eu vou esperar porque não estou pronta ainda. Entendi. Então, é uma empresa que eu estou realizando um planejamento de equiparação hospitalar. E, assim, tem a perspectiva de dar certo, a gente ainda está conversando. Então, eu preferi esperar, para fazer com bastante segurança, calma, para também não ser um problema para essa empresa. Aproveitando isso que você falou, isso que eu falo pro pessoal é o seguinte: a segurança é tão importante, mas tão importante, porque se você fizer uma restituição do teto de forma equivocada, ou errada, ou colocar dados errados, você sabe quem que vai receber a notificação? O cliente na casa dele. Nem é na caixa postal. Eu não sei, parece que eles fazem de birra, né? Vai na casa do cliente uma cartinha pedindo para ele que estava divergente aquele mês, ou aquela restituição. E aí ele vai chegar com a cartinha atrás de você. Olha aqui, ó. Acabei de receber, eu dei para você o caso, para você entrar, para mim ganhar. Agora eu estou notificado. E aí? Então, pessoal, muito cuidado na operacionalização. Por quê? Porque se você errar, dá uma conferida, porque senão vai ter aquele constrangimento do seu cliente ser notificado por um erro seu. Então, o que eu falo? Isso aí é mais cautela. Vai fazer, faz com calma, confere. É mês a mês, é demorado mesmo. Então, não tenha pressa e confira, porque senão você pode ter um problema com o seu cliente. Tudo bem, Cristiana? Ótimo. Quem que é o Obrigada. próximo? A próxima é a Magi. Oi, Murilo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Primeiramente, obrigada aí pela sua disponibilidade, sua generosidade de estar nos presenteando com esse Tira Dúvidas. E eu que agradeço. Então, a minha dúvida é porque eu só tive um caso, que na verdade é a minha irmã que é médica. Só que depois do que aconteceu, eu fiquei meio traumatizada, não estou nem com vontade de continuar com isso, assim, fico meio travado. O que aconteceu? A minha dúvida é em relação à diferença que ocorre entre o relatório do CNIS e o da Fontes Pagadoras. Porque, assim, eu consegui pegar essa documentação dela, joguei no sistema do Auditoria, e, né, eu sei que quando a recomendação é que se o da fontes pagadoras, né, os valores do relatório das fontes pagadoras for maior que os valores no CNIS, você pode pedir a restituição, pode desconsiderar essa diferença. Mas quando acontece o contrário, tem que ter uma cautela, né? Se a diferença for pequena, até R$20, o pessoal do Auditoria deu a recomendação de que você pode fazer se o valor for pequeno, você pode, né, continuar a restituição. Porém, se o valor for acima de 20, né, essa diferença for maior, eles pedem que a gente desconsidere. E mesmo sabendo disso, eu, né, fui fazendo, e acho por inexperiência, eu não vi que eu não tinha desmarcado uma seleção lá, e dei entrada no pedido. E aí só depois eu vi
que tinha valor, o valor do CNIS estava maior que do Fontes Pagadoras. E pior que eu ainda falei para minha irmã, você vai sair 20 mil para você e tal. Aí depois que eu dei entrada, né, no pedido lá no Perdicomp, aí quando fui refazer, deu 2 mil. Aí, coitada, assim, gente, se fosse um cliente, né, ele ia ficar com a cara no chão. Mas, assim, aí primeiro eu queria saber, assim, o pessoal do EO Auditoria disse que no máximo que pode acontecer é a Receita não restituir, eles indeferirem o meu pedido. Mas depois eu fiquei pensando, no caso, se no relatório CNIS consta que, teoricamente, não sei, foi recolhido do empregado, né, do médico esse valor, será que foi recolhido mesmo, assim, foi descontado o salário? Porque se foi, isso não seria, assim, tipo uma apropriação indébita previdenciária? Porque eu pensei, gente, se foi isso, então tem muitos casos disso, e como é que não se fala, né, a respeito? Porque eu não entendi por que as empresas, né, elas declararam uma coisa que consta no relatório CNIS, lá para o INSS, mas recolheram para a Receita um valor abaixo. Eu fiquei sem entender. É bacana essa dúvida sua, porque às vezes eu também achava que o CNIS era 100%. Pô, peguei o CNIS, acabou, o INSS declarou, está declarado. Não é possível que não foi recolhido. Mas a gente vê tanta situação que não foi recolhido, né? A gente vê tanto, ó, e eu não sabia que chegava em profissionais assim mais esclarecidos, sabe? Eu sabia que os profissionais menos esclarecidos realmente tinha isso. Descontava, tirava e não pagava INSS. Isso eu sabia, eu tinha clareza quanto a isso. Agora, com os mais esclarecidos, eu até não tinha noção. Mas sabe por que acontece isso? Porque ninguém olha a folha de pagamento, ninguém sabe o que recebe, ninguém sabe o quanto está descontando. Tem muitos médicos que falam para mim assim, nossa, eu não sabia, se eu soubesse eu já tinha falado com a empresa. Ou seja, ele não sabe quanto ele paga de imposto, ele não sabe quanto ele paga de tributo, ele não tem noção disso. Esses trabalhadores, o que eles fazem? Eles trabalham. Se eles querem mais dinheiro, o que eles fazem? Eles pegam mais plantão, eles pegam mais trabalho. Só que eles não olham, eles não pensam que vocês estão bem sendo um PJ, se o regime está bom, se está descontando muito imposto, eles não estão nem aí com isso. Agora, você imagina, vocês vão ficar olhando o olerite. Não vai olhar. Agora, o que você está falando de auditoria, eu acho que é muito interessante, porque assim, o auditoria é considerado um sistema extremamente seguro. Eles jogam para menos. Na dúvida, eles tiram menos, entendeu? Eu sei de pessoas que ainda consideram o valor, certo? Porque garantem que foi lá o fluxo de caixa que deu diferença. Então, tem profissionais que asseguram o valor. Já teve advogado que do dele deu 80 e me deu 30. Eu confio no meu 30. Entendeu? Ah, mas aí vai ser indeferido. Tudo bem. O pedido, no máximo, que se você fizer um pedido que não tem aquele valor, o máximo que vai acontecer, ele vai ser indeferido. Certo? Não vai ter nenhum prejuízo, não tem custo, não é processo judicial, não tem nada. Ele é indeferido. Mas se você promete, igual você falou, você promete 20 e a pessoa ganha 2, e o seu crédito com a pessoa? Às vezes é melhor você ser seguro, dizer que o valor é baixo, porque você não tendo um valor lá nas fontes pagadoras, você não considera, porque você não quer correr esse risco, né? Esse problema, se não pagou, se deveria pagar ou não pagou, é um problema previdenciário, entendeu? Você teria que entrar em outra esfera. Ou até, não sei se até trabalhista, né? Recolhe, não paga, enfim, você vai para outra esfera. Só que a gente tem que pensar que o nosso universo é a restrição do teto do INSS. Ou seja, se não está lá, então não vou pedir. Porque não adianta. Lá, a outra área, tem um profissional que vai fazer aquele serviço para ele, vai ganhar e vai ter os honorários dele. E eu vou fazer um serviço onde eu tenho até um honorário baixo, mas mostre muita sinceridade, honestidade. Ó, suas fontes pagam pouco, tá? Você mostra para ele. Infelizmente, não dá para pedir. Se você quiser verificar sobre isso, pode verificar. Mas nesse momento, esse pedido não é válido. Por quê? Porque vai ser indeferido e quem vai perder é você, que não vai ganhar os honorários que você pretende ganhar, e o cliente que vai falar: nossa, o advogado me promete X e traz Y. Isso tem que tomar muito cuidado, tá? Prometer valores
que você não consegue alcançar depois. Então, é melhor fazer um pedido seguro, um cálculo seguro. Você ganha menos, mas mantém ali a credibilidade com o cliente. Entendi, obrigada. Que isso, eu agradeço. Agora é a Léa Dias. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Murilo. Estou vendo vários colegas aqui. Obrigado por abrir esse espaço para dar uma clareada para a gente e explicar. Confesso que é uma área que eu não atuo em outras, né, dentro do tributário, mas como eu estou nichando clínicas médicas, um médico já chegou a comentar comigo que Unimed é cooperativa, então ele só recebe como pessoa física. Isso me chamou a atenção. Na verdade, eu tenho duas perguntas, mas são uma ligada à outra. O médico que recebe, porque me chamou a atenção a partir do que você falou, ele tira o prolabore como pessoa jurídica e lá recolhe o valor do INSS. Então, vamos supor que ele tirou o prolabore na clínica dele, tanto, e recebe também da Unimed. Vamos pensar só esses dois casos. Da Unimed, mais um valor ali. Se é bem substancial o trabalho dentro da Unimed, já vai chegar no teto. Aí, tem o teto, vai parar ali. Aí, porque eu não consegui perceber que saldo é esse, entendeu? Eu não consegui visualizar ainda que saldo é esse. Então, partindo desse exemplo de que na cooperativa Unimed, ele já vai estourar o teto, vai chegar lá no limite, quando ele tirar o prolabore, isso já é remanescente, certo? Isso. Ele vai pedir todo esse remanescente? Todo esse remanescente. Tá. E a questão de documento, quais são os documentos que eu preciso? Tanto por auditoria, que eu tenho o sistema, lógico, eu vou aproveitar, e o que é que eu peço para o médico para fazer essa análise? Você vai precisar do PNIS e das fontes pagadoras, dos últimos 5 anos. Fontes pagadoras, o DIF? E o DIRF. Vai E precisar dos dois aí, documentos. e isso aí eu ponho no auditoria e vai me dar o cálculo. Você põe na auditoria, vai te dar o cálculo. Mas é bom você dar uma revisadinha, né? Eu gosto de revisar. Com certeza. Então, só que eu acho que a maior dificuldade, talvez, você tenha é conseguir esses documentos com o médico, né? Que são documentos da pessoa física. O CNIS. Mas se ele me der acesso ao ECAC, eu entro lá nas fontes pagadoras, já pego, que vão ser os últimos 5 anos, né, os 60 meses, que vai ser uma, né, de cada ano, e o CNIS, a gente pede para a contabilidade dele. Não, você entra também lá no ECAC, lá no meu INSS, pela senha do ECAC. Ah, tá. Tem que falar de, ó, se você conseguiu a senha e o CPF, você faz tudo. Então, é no meu INSS. É, no meu INSS. Ah, tá. Ixi, já vi, aí que é complicado. Tudo lá. Ó, eu vou dizer para você, a grande maioria dos casos que eu peguei, eu consegui o CPF e a senha do log. Certo. A grande maioria, sim, 98%. Sei. É um ou outro que fica, mas eu não vou dar a senha. Ele fala, então tira os documentos para mim. Mas peraí, você pegou as fontes pagadoras dentro do EGOV? Não, né? ECAC. Do ECAC. Certo. Fontes pagadoras do ECAC. PNIS meu INSS. Certo. Mas tudo com a senha do código. Nossa, e será se eles têm essa senha do EGOV? Se não tem, você ensina ele a recuperar. Olha lá no meu Instagram, coloca até o jeito de recuperar a senha, o jeito de mudar de prata de bronze para prata para ouro, olha lá tudo lá. Eu deixo tudo lá. Vou olhar assim. Porque não adianta nada, ele dá a senha para você, aí a senha está com verificação em 2 etapas. Aí você tira a verificação em 2 etapas. Ele não sabe nem entrar. Como é que ele vai tirar a verificação em 2 etapas? Sim. Ah, muda para. O seu está bronze, porque bronze não pode protocolar no ECAC, você sabe disso. Tem que ser não, prata ou ouro. Não sei. Eu não mexo. Eu não sei mexer no meu INSS. Tem que ser prata ou ouro. Aí você vai falar para ele, ó, vira prata, vira ouro. Como?
Mas não sabe mexer. Nem eu sei mexer, Murilo. Eu vou ter que olhar no seu Instagram. Olha lá no meu Instagram. Ou então vou ter que fazer parceria. Que aí também. Olha lá que eu ensino como é que faz isso aí. Mas então tá bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço. O próximo é o Jaldo. Boa noite, Murilo, boa noite, colegas. Eu não tenho domínio praticamente nenhum dessa seara, mas um assunto muito interessante, e a gente é obrigado a diversificar as nossas atividades, para não ficar o samba de uma nota só. Então, por conta disso, talvez a pergunta não seja pertinente, mas eu inquiriria o nosso amigo Murilo acerca do que proliferou de pejotização. Então, por exemplo, se a pessoa, no passado, antes de inventarem essa moda de pejotizar, você tinha médicos que tinham vínculo na clínica XYZ. Tá? Hoje, as próprias prefeituras, ou outros empregadores exigem como pré-condição que contratar uma pessoa jurídica. Então, eu gostaria que o amigo discorresse acerca dessa questão. Sim. A pejotização, eu vou falar para você que nem é muito prefeitura que começou com isso, com os hospitais no pagamento de plantão. Eles chegaram com essa história para o médico falando assim, ó, é melhor você fazer PJ, porque o desconto é desse tamanho. Se você for pessoa física, o recolhimento é grande. Aí eu vou ter que te pagar menos. Você vai ficar mais custoso para mim e vai receber menos. Desculpa aí se tem algum médico, mas, gente, eles nasceram para trabalhar. Eles nasceram para entender. Nossa, ele está me enganando. Eu acho melhor eu ter vínculo. Porque depois vai ser melhor para mim no futuro. Afinal, eu estou trabalhando aqui todo dia. Se eu estou todo dia trabalhando no mesmo lugar, recebendo ordens da mesma pessoa, quem é trabalhista que sabe. Isso é relação de emprego. Isso aí não é prestação de serviço. Isso é relação de emprego. Mas, enfim, passando dessa parte, tem muita gente que fala assim, nossa, mas a maioria dos médicos é PJ. Será que compensa mesmo investir nessa tese? Ela falou ali agora, ó, o médico é PJ, né? Só que, às vezes, o PJ dele ele tem pró-labore. Por quê? Porque tem muitos médicos que fazem sociedade. Então, ele pede pró-labore para ele ter um recolhimentozinho de INSS. Ou para ele mostrar um pouquinho de renda, né? Porque, às vezes, lá na divisão de lucros final, falta um pouquinho de renda, no imposto de renda. Aí ele faz assim, joga um pró-labore aqui mais altinho, para você ter uma renda a mais aqui no seu imposto de renda. Aí joga lá. Assim, aí você pensa, então ele jogou uma renda lá, beleza. Aí pensa, qual médico que não trabalha para cooperativas de trabalho? Que é quem? Unimed. Aqui pode falar nome, né? Unimed, Amil, Bradesco. Todos os médicos trabalham, porque se você não atende convênio hoje, você perde uma grande gama das empresas, que os planos são de convênio empresarial. Você vai perder uma grande gama, você vai perder... A maioria do pessoal hoje tem plano de saúde, então o médico não é que é obrigado, mas se ele quer fazer uma renda bacana, ele vai ter que atender plano de saúde. E na hora que ele atende plano de saúde, ele também está recolhendo INSS no CPF, porque cooperativa não contrata PJ. Cooperativa faz contrato com pessoa física. Então, essas duas situações são muito evidentes, mas muito evidentes nos médicos. Muito, muito, muito mesmo. Aí eu vou falar uma terceira hipótese, que eu peguei 4 médicos nessa situação e que às vezes a gente nem pensa. Dá uma olhadinha na sociedade, que provavelmente o médico, ele é vereador. Se ele é vereador, ele já está recolhendo o teto na Câmara. Ele já está recolhendo o teto na Câmara. Qualquer outro trabalhinho que ele faz, devolve. E devolve uma grana boa. Então, veja, são N situações, e, Ojaldo, a gente está falando desses médicos que já são mais calejados. Porque Professor quem também, Murilo, médico professor. Médico professor. Quando a gente, o que eu notei são que médicos recém-formados, aquele que ainda não fez especialização, ele não fez ainda. Ele saiu da faculdade, ele está lutando para pagar o FIES dele. Ele trabalha em 3 hospitais, em PSF, ele trabalha em tudo. E eu notei que eles não são PJs, porque não deu tempo dele ser PJ ainda.
Ele ainda está naquela gana de ganhar dinheiro e não parou, pensou, viu se ele está ganhando menos ou ganhando mais. Ele precisa pagar o boleto FIES, que é alto. Então ele tem que trabalhar. Então, se você pegar esse médico que formou agora, até ele pensar numa especialização, 80% dele, ele é pessoa física. E eu peguei uma médica, ela teve até hoje aí, uns 8 anos de formada, né? Mas os últimos 5 anos dela deu 67 mil reais. Só recolhendo pessoa física. E se eu desistisse? E se eu falasse, não, ela já é PJ agora, larga a mão dela, vou para outro. Às vezes agora é PJ, mas e o passado? Não, ó, eu sempre digo, pessoal, qualquer médico que conte a história dele, pegue os documentos e faça o cálculo. Que às vezes a história dele não bate com os documentos. Não porque ele não quer contar a história séria, porque ele não lembra. Eu já vi médico não lembrar de onde trabalhava. Onde você trabalhou em 2019? Ah, não lembro, acho que é 2 lugares, você vai ver 4. Por quê? Porque o quinis não mente. Ele pode não lembrar, mas o quinis está falando onde ele trabalhou. Então, nunca descarte médico que é PJ. Faça o cálculo, porque ali às vezes está um diamante não explorado. Eu já peguei médico de 80, 90 até 100 mil para recuperar. E não era médico novo, não. É quem não ligava para essas coisas. Foi tocando a vida, tá bom, o que tá ganhando tá legal. Agora que eles estão vendo, pós-pandemia, que eles estão vendo advogados na internet, falando como é que funciona, falando do planejamento tributário, falando da tributação, que tá, alguns se atentam. Depois que eu comecei a advogar para médico, você sabe quantos que ligaram para mim perguntando de planejamento tributário? 1. O restante só queria receber a extinção do teto. Eles não estão preocupados. Eles não estão preocupados. Só que se você falar que ele tem dinheiro para receber, que tá, você tem um dinheirinho aqui que pode entrar no seu bolso. Aí ele fica doido. Aí ele dá atenção. Mas fazer planejamento tributário, te pagar antecipadamente para fazer planejamento tributário, ele não fecha. Mas a restituição do teto ele fecha. E você sabe, né? Um cliente médico gera mais processos. Gera boca a boca positivo. Que o médico atende por dia, um médico de plantão, mais de 30, 40 pessoas. Se ele gosta do você, ele está feliz com você, se você vai entregar dinheiro para ele, ele vai falar bem de você para os outros. Ou seja, positivo, né? Faz bem para um, faz bem para todos. Então compensa. Muito. Esclareci, João? Agora é Lilia. Tá mudo, Jaldo. Oi? Oi, O áudio do Jaldo que tá mudo. olá, boa noite. Murilo, a minha dúvida, como eu disse, eu sou previdenciarista e eu acho que esse nicho dos médicos, das enfermeiras e dos professores, eu estou pegando bastante para planejamento previdenciário e já olho a restituição acima do teto ali. Eu uso prévios. No planejamento previdenciário, a gente usa muito prévios. O prévios não é adequado para a gente fazer esse cálculo? É mais indicado e auditoria? Não sei se a auditoria é mais indicado. Qual documento que você usa nesse sistema? No prévios é só o CNIS. Ah, não. Eu acho a auditoria mais seguro. Certo. Não tem como você fazer só que nem esquecer as fontes pagadoras. Tá. É muito perigoso. É perigoso porque a Receita às vezes não recebeu. Tá, então era isso que eu queria saber. Onde eu encontro, eu nem tinha noção deste item, ó. Fonte do relatório de pagadores, que pode, inclusive, ele tem que ser maior que o CNIS, né, pelo que eu estou ouvindo durante aqui as nossas conversas. A fonte pagadora é o que realmente foi pago à Receita. Onde eu obtenho esse relatório? É dentro do ECAC? Dentro do ECAC. Em qual parte do ECAC? Porque eu pouco naveguei no ECAC só para fazer lá um clique lá nas restituições e compensações, e eu acho que eu também estou no caminho errado por ali. Não, restituições não. Restituições você vai ver o resultado que você protocolou.
Uhum. Aí eu vou progredir para essa minha dúvida. Essa questão das fontes. Fontes pagadoras. Vai não sei se. Acho que está no pagamento, eu não lembro agora. Eu tenho que ter a tela aqui aberta. Quer ver? Declarações, Murilo. Tem declarações. Declarações. Declarações? Declarações. Declarações. Eu até quero dar Mas é muito fácil, viu? É muito fácil. Tá. Talvez a gente até encontre alguma coisa navegando também aí no Google. Então, então pelo e-auditoria, eu uso o CNIS e 5 últimos anos que eu vou levantar pelo ECAC, que são as fontes pagadoras. 2024 não tem, viu? Porque ainda não. Em abril do outro ano que lança, né? Tá. Não tem. Sabe aí você vai ter que ser na confiança mesmo. Tá. Até por amostragem do passado, a gente tem uma ideia, né, desse mas pega as fontes pagadoras. Tá lá o que ele recebeu daquela empresa naquele ano. Foi pago. Dá uma olhadinha, dá uma comparada para ver. Tá, senão a gente deixa esses 4 meses para uma próxima vez. Não, eu peço. Pede já? Peço. Olha, eu não sei se vocês... Recente ele lembra. Recente é mais fácil ele lembrar. Você trabalhou naquela empresa? Recolhia? Então tá bom, vou colocar. Porque tem um médico que só pelo CNIS desse médico são 75 mil. Mas só no CNIS. Então, provavelmente agora envolve o Unimed, envolve empresas onde ele era seletista e tudo mais. Então, eu vou procurar essas fontes pagadoras aqui e vou atrás do e-auditoria. Eu acho que compensa, sabe por quê? Porque só o CNIS, eu peguei um caso que só o CNIS dava 75. E com as fontes pagadoras caiu para 23. Ah lá. Eu estou achando que vai acontecer isso também. Você não ser pega de surpresa. Sabe o que eu queria até deixar aqui para o pessoal? Vocês estavam falando da senha do Gov, e tem cliente que passa, tem cliente que não passa. Nós, previdenciaristas, eu não sei se tem mais gente aqui previdenciarista na sala, a gente faz uso de um termo de autorização, onde o cliente assina autorizando a nos fornecer a senha do meu INSS, do gov.br. Então, a gente tem isso, junto com o nosso contrato, junto com a nossa procuração, o termo de autorização para uso da senha. Então, não sei se é válido para alguém, aí uma informação extra aí, né? Eu acho que pode ser válido, sim, mas eu acho que não tem muita dificuldade para eles passar, não, viu? Não tem. Mas se alguém ficar muito, né? É difícil, viu? A gente faz assinar. A gente bota tudo no meio da papelada e manda assinar. Porque ali abre tudo. Abre carteira de trabalho digital, abre, no nosso caso, abre Bolsa Família, abre o Bolsa Família, que abre tudo que até o imposto de renda está por lá agora, né? Então, é uma coisa bem complicada, essa senha. E a Leia a maioria perdeu. E aí a gente está com aquela senha, eles mudam a senha no meio do processo, a gente perde a senha, fica um auê. E a Leia, se precisar de parceria aí com tributário, com previdenciarista, estou aí à disposição. Obrigada, viu? Outra coisa, Murilo. Então, aí quando a gente vai falar no ECAC, iniciar o pedido no ECAC, eu entro com a senha do meu INSS e eu entro sem procuração, eu entro como se fosse o próprio cliente, pelo ECAC. Aí abre lá um monte de quadradinho, tem uma parte lá que vem lá, restituições, eu entrei por ali eu já tive a primeira dificuldade. Eu tenho que lançar competência por competência, então vai abrir várias linhas, né? Se é uma por cada mês. São 4 telas que você precisa preencher. 4 telas. Então eu devo estar. Eu estou indo no caminho errado. Porque 4 telas. Essa semana eu acho que isso aí pode ser para a próxima aula nossa, a gente tentar fazer um junto, tá? Até e olhando, porque eu cheguei em outra tela agora, onde deu um protocolo final com número e tudo, onde eu consegui juntar CNIS, anexar documentos. Você junta CNIS no pedido de restituição? Mas é declaratório? Eu juntei o CNIS. E assim, para todo... Talvez ela está entrando com o pé de comp. Isso, é verdade.
Ah, é verdade, Léa. Eu entrei no ECAC. Para restituição, você entra com pedido direto, né? Você não faz pé de compra, né? Exatamente, tá certo. Eu entrei pelo ECAC, mas ainda o ECAC, pelo Perdicomp Web. Desculpa, eu esqueci desse pequeno detalhe. E aí sim, usando a senha do cliente, e ali houve. Deu certo, Antônio? Estou no caminho aí. Ô, Lília, eu acho que você está indo pelo caminho errado. Olha, Lília, eu nem sei, eu tô me baseando na prática. Porque se você pede o Perdicomp, pode ser que não é um meio exato para fazer isso, e o seu Perdicomp vai ser indeferido, ele vai ser glosado. Você tem que ir por um outro caminho, que é pedido de restituição, igual faz no Simples Nacional, né, Murilo? Isso. É simples. Não é isso, eu acho que está indo no caminho mais difícil mesmo. Você está indo no caminho mais difícil. Ah, é? Então. Mas vamos fazer uma aula sobre isso, que melhor. Tá, porque eu peguei, eu tô com 3 casos, eu acabei não prospectando mais, porque eu tô... Isso aí é operacional mesmo. Então, mas você está travando no operacional, você está fazendo mais difícil. Você está captando o cliente, você está vendo que ele tem direito. Eu parei porque eu não sei operacional. Eu parei de captar porque eu não sei... Parou ali, né? Curva de rio. Então... Eu quero dizer, só para você ter noção, teve uma advogada que entrou em contato comigo, que ela tinha 60 meses, certo? Ela fez 60 meses em um pedido só. 60. Ela conseguiu colocar os 61. Tá errado. Tá glosado. Por quê? Gente, operacional tem que fazer certinho. Porque se você errar o operacional, não tem problema nenhum. Vai ser indeferido, não vai ter prejuízo para o seu cliente. Só que ele vai receber uma cartinha na casa dele. Falando que você errou. Aí ele vai ligar para você e mostrar a cartinha. Pô, eu te dou um negócio para ganhar dinheiro, a receita vem atrás de mim? O primeiro que eu estou fazendo com uma competência, pessoa... Lília, não pode... É por competência, 1 a 1, e você vai no pedido de restituição, não Perdicomp. No Perdicomp. No pedido de restituição, é na Decomp. Você não vai entrar com um processinho lá com o Perdicomp para juntar documento. Você vai pedir de restituição direto. Mas eu acho que o Murilo explicando, como ele que tem a expertise, eu acho que é melhor uma outra aula, que é uma coisa melhor, prática. É grande o negócio, é grande. Só para mim dar uma navegada, dentro do ECAC, qual a página que eu devo digitar? Para mim dar uma navegada por lá. É o ECAC. É o ECAC. Tá. Aí eu vou dar uma... pedido de restituição, pedido eletrônico, aí vai abrindo as abinhas e você vai... Pedido eletrônico. Eu acho que é bacana fazer uma aula operacional, porque é complicado. Tá. Para quem é fácil, para quem já faz. Mas para quem nunca fez, é complicado, porque se erra, depois o cliente recebe a cartinha na casa, e às vezes ela perde o cliente. O cliente bom perde porque ele acha que a receita está atrás dele. A receita me todo esse tempo depois que você fez o pedido. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu peguei um amigo cobaia e falei assim, você vai ser minha cobaia. Quando eu fiz, eu falei, olha, eu já fiz alguma coisa aqui, se por acaso receber alguma notícia, não se assusta, sou eu que estou aqui fazendo esses pedidos. Então, mas é porque a gente conhecida, a gente tem essa parceria. Eu ia ainda te falar do pedido eletrônico. Então, seria legal um passo a passo mesmo para a gente poder estar entendendo as telinhas. É esse meu grande problema. Olha, é operacional, uma vez só a gente não pega, viu? Tem que ir fazendo, ter acompanhamento, para ir pegando jeito. Não é difícil. A prática vai... Mas tem bastante informação para colocar, então tem que fazer certinho. Tá. Então tá bom. Então a gente já tem assim um assunto para um próximo encontro. Uhul! Tá certo. Por enquanto, então tá resolvido. Tá bom, obrigado. Obrigado a vocês. Agora a próxima é a Fernanda Benício. Pessoal, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite, estamos sim. Muito obrigada pela reunião. Vai ser bem útil. Eu acho que a gente tem essas dúvidas e
fica meio perdido, né, com quem conversar, porque é um assunto muito específico, muito específico. As pessoas, infelizmente, não dominam e a gente fica um pouco perdido. Eu estou na seguinte situação. Eu já prospectei alguns clientes amigos também, como a colega falou. Eu nem comecei ainda a prospectar, joguei só 3 dados e consegui 2 restituições, certo? Já tenho 2 amigos para restituir, né? 2 médicos. Aí o que aconteceu na situação deles? Eu estou travada, não no operacional, sabe? É insegurança em relação a alguns fatos. Primeiro, no curso que eu comprei, inicialmente eles falavam que até 90 dias, administrativamente, eu conseguia essa restituição. Só que agora, outros colegas estão falando que está demorando mais de 6 meses sem resposta nenhuma. Aí, assim, um dos meus colegas já perguntou, já saiu? Eu nem entrei ainda, disse, não, está demorando, eu estou procurando outra forma, porque antes as coisas realmente saíam muito rápido, agora está bem mais difícil, né, de sair. Então, eu fico pensando, se não é útil nessa situação, já não seria útil entrar com ação judiciária. Até que momento eu esperaria, num caso desse, para entrar com ação judiciária para ter essa resposta? Porque o que falam é que em um ano, né, até um ano eles fazem essa restituição. A minha primeira dúvida seria essa, em relação aos prazos como está hoje. Ó, o prazo que está hoje está muito difícil, porque, olha, com esse imposto de renda, todo mundo sabe que dá uma travada agora, né? Os servidores estão todos no imposto de renda, que fazem as análises. Então, pode ser que depois de maio saia alguns, certo? Porque daí tem uma filinha já formada. Eu acho que depois de maio, junho, vai sair alguns. Agora, com relação à ação, o INSS tem até 360 dias para responder. Então, como é que você vai entrar com mandado de segurança antes de esgotar o prazo? Sim. Pode ser que você nem tenha futuro esse mandado de segurança, seja inócuo. Por quê? Porque está dentro do prazo dele. Agora, fez 360 dias, 365, né? Estou falando 365 dias, tem que entrar com mandado de segurança. E no caso das pessoas que optam já por ação judicial, elas não estão tendo êxito mais rápido que quem está pedindo administrativo? Não estão. Administrativo é mais rápido, é mais tranquilo, é mais fácil. Porque você vai entrar com ação judicial, você tem o sistema ali pronto para restituir. Aí outra dúvida. Rápido e uma análise mais rápida, porque se eles analisar e concordar, eles vão pagar, certo? Analisou, concluído, deferiu, vai pagar, não vai? Aí na justiça tem que ter uma sentença, se eles não concordarem, eles vão recorrer. Quanto tempo você vai gastar nisso? Eu não sei como é que é a sua região, mas na minha, o mandado de segurança dura mais de um ano, fácil. Sim. Aí outra dúvida é em relação à questão de imposto de renda. Eu até falei com o doutor no privado. São 2 dúvidas, na verdade. O que é a minha insegurança? Os meus 2 primeiros clientes, né, os colegas, eles têm valores muito baixos para restituir. Um tem 2.500 e outro tem 4.700, certo? Então, assim, mesmo no valor tão baixo, vai ser descontado o imposto de renda? Você vai ter que retificar o imposto de renda nos meses anteriores. Por que você vai ter que retificar? Porque você usou esse valor para deduzir, certo? Então, você tem que fazer a retificação dele, não tem? Com esses valores baixos, eu acho quase improvável que vai ter imposto a recolher. Porque diluído no tempo que deve ser vários meses aí que deu esse valor nem vai ter valor a pagar, entendeu? Só que você tem que retificar. Por quê? Porque você usou esse aí na dedução. Sim. O pessoal não usa excesso para deduzir? Usa, não usa? Então, se você usou aquele valor para deduzir, você tem que declarar ele depois, retificar e declarar como recebido. Então, no caso, a gente sempre tem que passar para eles que tem que informar o contador, certo? E o que a gente tem que informar ao contador? Que eles vão pedir, né? Quando sair o dinheiro, tem que falar, olha, você tem que falar para o seu contador que você teve essa restituição. Aí o contador, não sei se eles conseguem, eu não sou contadora, eu sou advogada, por isso que eu tenho todas essas dúvidas. Se eu tenho alguma informação específica para ele, sabe? Não, retificação é no próprio aplicativo. Não, é fácil. Retificação é fácil. Faz no próprio aplicativo ou faz no meu imposto de renda. Não é difícil. Retificar não é difícil. Porque então, você sabe quanto que você vai retificar lá. É o valor que você pagou a mais. Uhum. Então, isso é tranquilo para o contador, não é algo difícil quando muito tranquilo, muito tranquilo. Certo. E, assim,
Por causa desse imposto também, eu estou um pouco insegura para proceder em relação aos valores de quanto é que a pessoa, o advogado, a pessoa que está fazendo serviço vai cobrar, né? Porque eu acabei de saber essa informação que eu achei muito válida, de seu valor mais baixo, provavelmente não vai ter, né, nenhum desconto, mas os valores maiores, creio que vai ter que pagar essa questão do imposto de renda. Então, assim, fica essa abertura em relação aos valores que eu vou cobrar a pessoa, em relação, por exemplo, se o valor for maior, eu cobraria uma porcentagem menor, porque vai ter esse imposto de renda. Nessa questão de precificação, eu estou um pouco perdida, por causa do imposto de renda. Então, mas por que você vai cobrar menos? Ele não vai ganhar mais? Uhum, Ah, mas ele tem que retificar imposto de renda. Isso aí é dele. Ele não uhum. teve vantagem na dedução lá atrás? Não, esse dinheiro é seu. Então, tranquilo em relação a diminuir porcentagem. Ainda que ele pague imposto de renda, ainda que ele pague, ele vai receber um valor muito alto. Vai compensar muito. O senhor acha que a partir de mais ou menos de que valor que o imposto de renda seria cobrado em relação a essas restituições? Não entendi. Em relação às restituições do INSS acima do teto, que valor recuperado o senhor está percebendo que já cobra essa questão de imposto de renda? Um valor mínimo, máximo? Depende, olha só, depende do ano, entendeu? Tem anos que são poucos meses, Uhum, não vai dar. Tem anos que são muitos meses, com valores altos, aí vai dar retificação. Retifica-se por ano. Então, só que a restituição do teto, ela é mês a mês. Ela sim. não é ano a ano. Então, você tem que ver, por exemplo, se um ano teve um mês só, não vai retificar, que pouco usou. Uhum. Vai retificar, mas não vai ter valor a recolher. Agora, no outro, usou os 12 meses, aí você tem que fazer o cálculo e ver se esse valor foi usado na dedução para você retificar. No Vai caso, depender. o serviço todo do contador, do advogado, não. Quem fez o imposto de renda para ele. Sim, O contador vai retificar. perfeito, que era a minha maior insegurança e depois, não sei, né? Tenho medo também do seguinte, parece que é a culpa do advogado que fez a restituição, está um pouco inseguro em relação a isso. Ó, eu vou dar um exemplo para você, por causa dessa insegurança sua. Ó, a Lília é previdenciária, né? Ela ganhou o benefício. Ela tem a porcentagem dela, não tem? Sim. E se descontar imposto de renda, ela vai descontar da porcentagem dela? Não. Não tem nada a ver com isso. Os seus honorários é pelo êxito. O êxito é X, certo? Ele recebeu 90 mil. É 30% sobre o êxito. Vai te pagar quanto? Vai te pagar em 48 horas depois de cair na conta. Por quê? Se demorar muito, o dinheiro sai. Então você põe isso, porque se cair na sexta, vai pagar na segunda. Você dá a tolerância de 48 horas. Caiu na conta, deposita para você. Depois, ele vai ter que retificar imposto de renda, não vai? Ele não vai usar os seus honorários para declarar que é dinheiro pago? Sim. Vai usar, não vai? Não vai diminuir o imposto de renda dele? Sim. E por que você está com dó dele, então? Ele vai usar seus honorários. Vai usar seus honorários para pagar menos imposto e tu quer ganhar menos. Sim, sim. Aí outra dúvida, porque eu acho que estou cheia, eu só com mais dúvidas aqui. No caso, em relação a quando eu dou entrada no Perdicomp, né? Eu cai tudo na conta dele, isso eu já sei. Como eu acompanho se ele recebeu, se ele não recebeu? Senha do GOG atualizada. Mas é por onde? Não é no site que eu fiz o envio do Perdicomp, não? É outro site? Ou nesse site mesmo? Não, é o mesmo site. Você vai lá acompanhar restrições. Ah, perfeito. Você pode não acompanhar e esperar que chegue no e-mail dele e que ele entre em contato com você. Só que eu não aconselho. Eu acho que realmente compensa acompanhar. Então, se todo mundo tem a boa fé, né? Exatamente. Pois muito obrigado eu espero que nós tenhamos mais encontros. Está sendo muito produtivo. As dúvidas dos outros colegas também estão me auxiliando. Acho que todo conhecimento é extremamente útil. Eu espero que a gente continue fazendo essas reuniões para sanar as dúvidas e aprender. Tá bom, obrigado, viu? Agora é a Sofia. Oi, boa noite, Murilo, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer essa oportunidade. E vamos lá, eu vou fazer as minhas perguntas. Só a parte operacional, acredito que vai ter uma aula, mas só para ver se eu estou no caminho, a restituição eu fiz no Perdicomp, né? Fui colocando mês a mês cada fonte pagadora. Nesse caso, é uma médica que, assim, tinha mês que chegava a 4, 5 fontes pagadoras. Mas, como eu fiz pelo Prévios, você lança o CNIS e
a cada remuneração aparece assim, agrupante, de cooperativa, sim. Então, o que eu fiz para identificar cada mês, a cada ano? Eu fui identificando cada uma pelo cálculo do Preves, então eu pegava o CNIS, pesquisava o valor da remuneração do mês, e aí aparecia já o CNPJ. Seria esse o caminho, correto? Ó, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, eu vou tentar avançar nela. Tá. Quando você vai colocar no mês lá, se você vê 4 fontes pagadoras, os CNPJ são diferentes das 4, certo? Isso, certo. Tá. Porque se tiver, por exemplo, você enxerga no CNIS 4 fontes pagadoras, certo? Você enxerga as 4. Só que 2 só tem nome diferente, mas o mesmo CNPJ. Ah, sim. Então você soma as 2, tá? Você Tá. você não coloca 2 CNPJs repetidos, você coloca os CNPJs que estão lá, Isso, sem os repetidos. Se tiver 2 repetidos, você soma para colocar. Ah, tá joia. Ah, então eu fiz. Está correto, pelo jeito. Dessa forma que você faz. Tem que lançar todos. Aquele mês, se teve 4 fontes, tem que lançar as 4 fontes. Tá certo. E aí, a tela final é o recibo, né? Eu por via das dúvidas, salvei todos, assim, mês a mês, teve uma beça de documentos, mas salvei todos para garantir. Tá. E, no caso, a primeira restituição que a gente fez é uma enfermeira. E o cálculo do Prévios também, né? Nas próximas a gente pretende usar o e-auditoria, que eu não conhecia, né? Acabei descobrindo por aqui. Mas, enfim, a gente fez o cálculo de março de 2019 a dezembro de 2023. Certo? Não seria até março de 2024? O que você não fez? Pode fazer agora. Pode fazer. E pode mês a atualizar mês, agora. faz janeiro, fevereiro e março. Tá certo. Não vai influenciar em nada, né? Não, você vai ter mais 3 meses para receber. Perfeito. Eu vou ver com a minha colega aqui, ela também está na chamada, se a gente tem mais alguma dúvida. Rapidinho. Cláudia? Ela está aqui no Ela está aqui, é a Cláudia Primolan. Não, acho que é isso mesmo. Era isso, né, amiga? A gente já tinha entrado em contato com o doutor. Sim. Até o exemplo que o doutor deu foi da gente. Foi, que lançou todos num mês só. Mas deu certo agora? Agora deu. Graças ao Senhor. Que bom. Então era isso. Muito obrigada, viu? E com certeza, se tiver mais uma aula ou de operacional, ou seja, o que for, a gente estará presente, com certeza. Obrigado. Obrigada. Agora a última é a Marisele. Olá, Murilo, tudo bom? Tudo bem? Sou do time do Jaldo, né? Não é ainda minha praia, mas eu tô aqui namorando essa tese ainda, né? E eu estou com algumas dúvidas, porque eu não estou conseguindo ainda visualizar, uma vez que eu tenho esse recolhimento do INSS, o desconto mensal, e as declarações, elas são anuais. Então, para eu fazer isso, eu teria que você estar sempre falando a questão de ajuste mensal, porque o INSS, eu entendo que ele abate a base de cálculo ele faz dedução no imposto de renda, né? Uhum. Então, eu teria que fazer isso mensalmente e, no final, fazer a retificação da declaração, correto? Sim, você vai retificar. Eu faço apartado mês a mês e, ao final, eu lanço isso na retificação da declaração. Bom, não sei se vai conseguir fazer apartado mês a mês, mas você vai pegar os meses que você vai ter restituído, certo? Uhum. Você pegou aqueles meses e foi restituído. Aí você tem que ver se aqueles meses foram descontados. Vai ser uma soma total, entendeu? Sim. Vai ser uma soma total. Você saber se aquilo que você restituiu, você já usou como desconto. Você vai colocar na declaração, Mari, retificando,
colocando o valor que recebeu, entendeu? E aí a própria declaração vai fazer o cálculo porque é por competência. Ele que vai te dar o valor que, se tiver que ser pago novamente. Então, primeiro você vai receber lá tudo que você sabe. E aí, o seu cliente vai retificar as declarações, entendeu? É um segundo passo. Eu acho também que isso aí não precisa ser assustado. Isso aí é um problema dele depois. Muito mais fácil do que a restituição. Tá. Não, porque na verdade é um outro nicho também, né? Porque se tu faz a restituição da declaração, é uma certeza que você... Não, se você faz declaração, você vai restituir. Você vai fazer a retificação, certo? Isso. Se você fez para ele, ele vai vir atrás de você para retificar, certo? Mas se outra pessoa fez para ele, provavelmente ele não vem atrás de você. Ele vai atrás de quem fez para ele. Eu não sei se é um nicho assim... Nossa, que nicho bom. Eu não sei. Porque eu não vejo muitos advogados fazendo declaração de imposto de renda. Eu não sei se vocês veem aqui. Eu não vejo. Eu acho que nessa hora do imposto de renda, eles procuram mais até contador. É verdade, mas, Murilo, por exemplo, isso que a Mari está falando... Depende, né, Cláudia? Só para complementar isso, para ver se o raciocínio é esse. Nesse sentido que a Mari está falando, que a Marisele está falando, de que seria um nicho, seria no seguinte sentido, por exemplo, você está fazendo a restituição, aí se de repente o cliente se sentir mais seguro, ao invés dela dizer, quando ela disser que é para ele procurar aquele que fez a declaração, e de repente ele optar, não, se você faz, você pode fazer? Né? Seria nesse sentido, né, Mari? Pode. De repente, você está fazendo a retificação e ele preferir que você faça a restituição e ele preferir que você faça a retificação, né? Porque senão o que acontece? Faz a restituição, aí depois ele recebe uma notificação da declaração. Aí ele diz, foi aquele advogado que causou aquele problema para mim, entendeu? Uma vez fechando todo o ciclo, porque é assim, Murilo, infelizmente é assim. Eu sei, mas não é problema não, Olha o quanto ele recebeu aí. Não é problema não. Mas se ele recebe... mas se ele recebe uma notificação... Mas é só você alertar no Mali, olha... Sim, mas deveria... Você está recebendo esse valor. Você vai ter que entrar em contato com o seu contador, você vai ter que retificar, porque isso é bens tributáveis. Então, você vai ter que retificar as suas declarações, baseado em cada ano, entendeu? Então, eu acho que no relatório de restituição, Mari, quando ele receber esse valor de volta, vai estar lá mês a mês. Então, quem tem que fazer isso é o contador, não é serviço seu. Ao isentos, eu acho que é isso, isentos de doenças graves, eu acho que talvez seja isso. E aí é um pouquinho diferente. Deixa eu falar para você uma coisa. Quando a gente entra nesse pedido, o cliente não é bobo, certo? Ele sabe que ele vai pagar imposto de renda. A maioria sabe mesmo, sabe? Só que ele acha que ele vai pagar no próximo ano. Tudo, o montante. Então, olha a positividade. Você vai pagar imposto de renda, talvez você vá pagar imposto de renda, mas você não vai pagar um bolão em 2025. Você vai pagar ano a ano. Pode ser que esse valor diluído nem tenha imposto a pagar, mas se pegasse esse bolão e colocasse em 2025, talvez tivesse imposto de renda a pagar. Então, veja, é muito mais vantajoso retificar nos anos anteriores do que pagar no próximo ano, na bolada toda. E só para você saber, eu entrei com um monte de médico em janeiro, certo? Nós já estamos em março, não tá? Essa retificação ele vai receber de janeiro a março de 19, não vai? Sim. Vamos dizer que saísse mês que vem. Ele tem esses 3 meses que ele vai receber, porque ele entrou antes da prescrição, não entrou? E esse valor não está prescrito para trás, ele pode de renda cobrar? Não é 5 anos que ele cobra? Quanto mais demora, 1 ano você ganha, não ganha? Sim. Então, tem que ver isso também. Ei, Murilo, mas no caso dessa ressalva, cabe ao advogado que está fazendo a restituição alertar da possibilidade do imposto de renda, né? Sim, vai. Sim. Mas Ele vai pagar, né? Vai pagar. Só que ele já tem a dúvida inicial que eles vão pagar em 2025. Entendeu? Eles acham que esse dinheiro vai entrar uma bolada, por exemplo, vamos dizer 100 mil. 100 mil é tributado, certo?
entrou de INSS que ele pagou a mais. Então, entrou 100 mil. Ele acha que esses 100 mil ele vai pagar no imposto de renda de 25. Só que daí você explica para ele, não é 25. Você vai retificar para trás. Sim. Ou seja, pode ter ano que vai ser isento, Sim. pode ter ano que fique um pouquinho a mais, e pode ter ano que fique um valor baixo. Que no frigir dos ovos é mais vantajoso do que você pagar tudo em 25. Sim. Um outro alerta que eu faço, Murilo, é no sentido de que, às vezes, por exemplo, a gente se taxa aqui a questão da prefeitura, né? E a gente usa o PNIS para poder fazer isso. Determinadas prefeituras, ela não lança esse valor no PNIS. Então, é feito o recolhimento, está na ficha financeira do médico e não leva para o PNIS. Então, tem que ser observado também isso. Por exemplo, eu estou com um caso, né, de uma cliente exatamente nesse sentido, onde ela tem a ficha financeira, onde o INSS está lá, né, mas não foi transferido para o PNIS. Então, é importante dar uma olhadinha para ver se... Você pode explicar isso no INSS também, né? Oi? Se você tiver o recolhimento que foi recolhido do seu salário, você pode retificar no INSS também. Isso, exatamente. Que aí solicita o adendo, né, desse valor. É só para alertar aqui a turma, porque às vezes observa, né, ele tem lá e não está lançado no PNIS, e é um valor a mais a ser restituído, né? Eu tenho, por exemplo, eu mesma estou com eu mesma, né, como pessoa física, eu estou nessa situação, onde num da minha fonte propagadora não lançou o INSS na minha ficha do PNIS. Entendi. Não, mas é bacana isso aí que você falou, mas pode a pessoa mesmo identificar no INSS. Isso. Ô, Murilo, a próxima é a Heloísa, só que a Heloísa acabou de levantar a mão e a Thaís está com problema no microfone e ela mandou aqui no chat. Ela pôs assim, Fala, Thaís, primeiro. Meus processos administrativos passou de em análise para análise concluída. Como saber se o pedido desses valores foi deferido ou indeferido? Quando dá o indeferido, em quanto tempo a Receita realiza o pagamento? Bom, vamos lá. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso aí mudou esse ano. Agora não tem mais o bendito deferido. Agora vem a análise concluída. E eu também tinha essa dúvida. Aconteceu um caso meu, certo? Aí, o que eu fiz? Eu fui falar com o auditor da Receita. Sabe aquele chat que vocês falam lá? Não sei se vocês entraram no chat da Receita. Vocês ficam na fila e tem que falar. Eu falei com um, certo? Eles falam, a gente não pode falar de resultado. Eu falei assim, então explica para mim a análise concluída. O que é? É um resultado. Não é resultado? É resultado, mas qual resultado? Eu quero saber, velho. Análise concluída é um resultado, né? Mas explica-me qual. Eu não quero saber se eu ganhei ou perdi. Qual o resultado? Depois de meia hora de conversa, eu consegui tirar da analista que a análise concluída, ela usou essa palavra, tá, gente? Vou vender o peixe que eu comprei. É possivelmente deferimento. Então, tem que aguardar a caixa postal, a hora que lançar na caixa postal, para mim ver o valor que eu tenho a ser recebido. Lembrando, isso eu consegui com o analista da Receita. Não sei se é verdade. Estou vendendo o peixe que eu comprei. Eu estou com vários pedidos de análise concluída. E estou olhando todo dia na caixa postal, para ver se chega. Até agora não chegou. Mas vamos pensar de forma positiva que seja um deferimento, né? Sim. Eu acho que é deferimento também, porque o meu não tem como perder. O negócio está desenhado. Tá. Agora a Heloísa e depois o Moisés. Aí eu acho que a gente pode encerrar por hoje as perguntas, né, Murilo? Isso, para a gente poder mostrar um pouquinho do QNIS para eles, senão não vai dar tempo. Heloísa e depois Moisés, e aí a gente encerra hoje as perguntas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Murilo. Beleza? Boa noite. Todo mundo tranquilo? Desculpa, eu estava com tinta no cabelo, gente, por isso que eu só abri a câmera agora. Ai, que vergonha, estava doida para abrir logo. Mas vocês desculpem que aqui é do bicho, bacana, faz tudo ao mesmo tempo, né? Vamos lá, eu tentei acompanhar, assim, não perder, né?
Mas sabe que eu sou daquele tipo, né? A maioria aí já me conhece, eu preciso só, Murilo, eu tentei fazer assim um passo a passo, porque para ver, queria só confirmar se o passo a passo é esse mesmo. Vai ser assim bem rapidinho. Porque eu tô igual a Mari, como a gente atua muito com a isenção depois de renda, né, Mari? A gente tem um perfil, um formato, né? De trabalho. E aí a gente já criou aquele processo ali. E como eu realmente não tenho muita prática, eu tô meio perdida. Então, eu vou começar do comecinho, igual diz, os mineiros gostam de falar isso, começar do comecinho, né? Michele também é uma fofa, é mineirinha também, né, Michele? Do comecinho. Vamos lá. Pedi para o cliente, CNIS e informe de fontes pagadoras. Juntei os dois, joguei no auditoria, que vai fazer aquele processamento para mim e vai me dar o valor certinho. Beleza. Vou pegar esses valores, aí que eu tenho a grande dúvida. Eu vou lançar no Perdicomp. Esse Perdicomp, que vocês falam ECAC, Perdicomp, às vezes eu fico meio tonta. Depois eu lembrando aqui, onde eu já entrei no ECAC, o Perdicomp, na verdade, é um módulo dentro do ECAC. É isso mesmo? Glória. Entendi. Porque às vezes vocês falam assim, receita, fala INSS, eu falo, peraí, não é possível. Então eu preciso fazer essa linha do tempo aí. Beleza, lançou do Perdicomp, que eu vou lá por dentro do ECAC. Só lembrando que Perdicomp tu não vai nem usar aqui. Não é Perdicomp, Elô. Você vai pedir, só eu entrando no meio da conversa. Não, vamos fazer um passo a passo aqui rápido com ela, só para ver se ela está entrando nisso. Ó. Você entrou no ECAC, certo? Restituição e compensação, certo? Peraí, então. Não, para mim, por isso que eu estava travada, porque todas as vezes que você fala, eu travo ali, porque eu tô até com uma restituição do imposto de renda para fazer no Perdicomp, do DARF, que pagou. É o mesmo caminho. É o mesmo caminho. É o mesmo caminho? É o mesmo caminho. Eu tive um imposto de renda meu que eu paguei a mais. Eu usei o mesmo caminho, só que um é pagamento a maior previdenciário, o outro é pagamento a maior. Só muda a palavra previdenciária. O caminho é o mesmo. Então, na verdade, por exemplo, eu estou com um cliente de isenção de imposto de renda que tudo que foi retido na fonte, eu vou retificar, vai receber. E o que ele pagou de DARF, eu vou ter que fazer nesse Perdicomp. É o mesmo procedimento para o INSS? Esse Perdicomp é a mesma coisa? Ó, Perdicomp, restituição e pagamento, certo? Entrou lá. Tá. Aí você vai entrar no Perdicomp. Acessar Perdicomp. Tá. Aí vai vir lá, qual categoria? É pagamento, deixa eu ver o nome certinho. Acho que é pagamento previdenciário maior. Ó, você vai entrar no Perdicomp, aí você vai pedido de restituição, certo? Pedido de restituição. Tá. Eu quero ver o nome para falar para tu aqui. Ó, só tem 2 etapas nesse Perdicomp. Contribuição previdenciária indevida ao maior, que é o nosso caso. Contribuição previdenciária indevida ao maior. Nesse caso, é indevida e a maior, né? É os 2 casos. E tem o tipo de crédito também, pagamento indevido ou a maior. Que, no caso, vai ser o meu imposto de renda. Pagamento indevido ou maior, né? É indevido, né? Sim, que a pessoa pagou o DARF e depois conseguiu isenção depois de renda. Eu já quero O caminho mesmo. O caminho mesmo. Só muda a classificação. Maravilha. Tá. Aí, beleza. Já entendi até aí. Foi maravilhoso. Perfeito. Aí, recebeu. Fiz isso tudo. Fiz lá, aí a Thaís, tadinha, tá com essa dúvida o dia inteiro no Telegram, desde ontem, perguntando para tudo quanto é canto. Ainda bem que ajudou a menina. E aí, beleza. Recebeu o dinheiro, pagou, fez tudo, completou. Cada restituição que o cara receber de volta, ele tem que entrar lá, cada não, né? Porque vai vir por mês, mas ele vai ter que retificar o ano anterior de todos os meses referentes ao valor que ele creditou. Show. Muito melhor, né? Muito melhor do que pagar tudo em 25, né? Sim. Mas ele não vai fazer um retificador a cada mês, né? Ele vai fechar o ano. Beleza. Tá. Porra, Murilo, brigadão. Fechou agora. Valeu, gente. Obrigada. Vou deixar aí outro colega cuidar. Ó, saudade de vocês. Meninos. Moisés, pode falar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bom, Murilo, pessoal? Como estão os colegas? Tudo bem. Ok, vamos lá. Rapidamente aqui com vocês, não sei ao certo, porque
eu acabei vendo lá a divulgação, o link, e aí, né, entrei na turma para compartilhar aí com conhecimentos e aprender juntamente com os colegas, né? Eu estou com a seguinte situação. Tem um cliente que há mais de 5 anos, na verdade, né? Ele vem sofrendo as retenções da prestação de serviço, e o que ocorre? As empresas às quais, né, são prestados serviço, faz a retenção do INSS como contribuinte individual, né, nos 11%, e aí, ao verificarmos essas retenções, bem como as declarações físicas dele, eu pude analisar o seguinte, que os valores dos serviços prestados, em algumas declarações não eram informados, bem como da retenção do INSS. A pergunta é a seguinte, hoje, vamos supor, se a gente entrar com essas informações, até mesmo para fins de benefício, aposentadoria posteriormente, né, dos anos anterior aos 5 anos, vamos supor, 2018, tá? Esse saldo do ajuste da declaração dele, se foi pago a maior, restituição, se for pago a menor, pagar a diferença, com base na prescrição e na cobrança da receita. Os doutores poderiam me ajudar? Vamos lá, vamos ver se eu entendi o que você está falando aí. Ó, antes de abril de 19, prescrito, certo? Nem tem direito à restituição, está prescrito. Você vai entrar e vai perder. Certo, abril 19. Abril 19 para trás. Ok. Certo? Agora, esses recolhimentos não constam no CNIS e são importantes para um benefício previdenciário? Sim. Se você tem como comprovar, vá no INSS e retifique isso. Porque Então, vai ser importante para você. Na verdade, Murilo, o que é que ocorre? Essas contribuições, elas constam no CNIS pelo que foi analisado, porque como as empresas, elas faziam a antiga CFIP, atual social, então o valor dessas retenções dos serviços eram informado, então consta na base CNIS, porém, eu acredito que para um possível benefício, o INSS vai solicitar a declaração de imposto de renda, onde não vai constar esses valores de renda declarada, de repente. Olha, eu acho que, se eu entendi bem... Ou uma coisa não está relacionada, vinculada à outra? Ó, se ele tem recolhimento do INSS, provavelmente está no imposto de renda, certo? Porque essa informação está cruzada. Então, se está no INSS, está no imposto de renda. Agora, se eu entendi que você disse que pode estar no CNIS, mas não estar nas fontes pagadoras, por exemplo, consta no CNIS, mas não consta o valor depositado na Receita. Para fins previdenciários, pouco importa. O INSS vai analisar o CNIS. Se a empresa pagou ou deixou de pagar, é um problema dela com o INSS, que também, quando for analisar para trás, está tudo prescrito para o INSS cobrar. Mas, enfim, é um problema do INSS com a empresa. Não prejudica o beneficiário. Do contribuinte, Contribuinte para fins previdenciários. Previdenciários. Que, no caso, pelo fato dessas empresas, de certa forma, né, comunica esses valores que foram pagos para ele com retenções de imposto de renda, até mesmo do INSS, consequentemente, pelo menos pelos últimos 5 anos, maio de 2019 até a data atual, né? Ele poderia ser fiscalizado do mesmo jeito, caso não haja essas informações na declaração dele. O correto seria retificá-las. Não sei. Não sei se é correto retificar. Se até agora está como processado, eles não falaram nada, não sei se vale a pena retificar. Se ele não vai mexer com benefício previdenciário, se ele não tem instituição do teto a receber, por que ele vai retificar agora? Aí, 19, espera um pouquinho, prescreve 19. Entendi. Resolve. Quer arrumar daqui para frente? Beleza. Mas ficar mexendo no que está para trás,
Não sei. Certo, ainda que haja possibilidade de restituição, né? Mas sabe Se que tiver possibilidade de restituição, tem que pensar. Mas ainda assim, eu pediria restituição e não falava nada. Uhum. Pagou. Só que pela operacionalização, ô Murilo, eu vi uma falha também aí no procedimento deles, como eram feito essa sistemática, porque, na verdade, era o seguinte, ele tinha o contrato pessoa jurídica, né, com esses clientes, o prestador de serviço, aí era feito a retenção pela pessoa jurídica para pessoa jurídica, né? Aí era feita a retenção do INSS a pessoa jurídica, né, que ele prestava o serviço, fazia a retenção dos 11% como contribuinte individual, né, vinculado ao PIS dele. Certo. E, consequentemente, ele fazia essa informação da declaração de imposto de renda que recebeu o determinado serviço, bem como sofreu aquela retenção. Porém, o contrato era entre as PJs, que, ao meu ver, não seria devido também essas retenções, né? Ó, a gente tem que ver caso a caso, certo? Porque agora nós estamos entrando em vários problemas Na aqui. verdade, está tendo bitributação aí. Está tributando pela pessoa física e pela jurídica. Ou então. Isso que eu queria saber, o que eu queria entrar. Mas ele está recolhendo como contribuinte individual, ele está recolhendo a pessoa física. Não, Bonito, ele falou o seguinte: o contrato foi feito entre duas PJs, PJ e PJ do hospital. Ele recolhe como PJ, que ele é obrigado a recolher. Só que o hospital repassa como pessoa física, e ele recolhe também na pessoa física. Não foi isso que você falou, Moisés? A retenção, perfeitamente, Leia. E aí, o que é que o prestador faz? Ele declara essa receita na física e o valor do INSS retido. E, consequentemente, pela jurídica dele, esse valor também é declarado do serviço tomado. Bitributação. Ele tem que pegar todos esses documentos e entrar com uma ação para pedir repetição de indébito. Ele está pagando 2 vezes por um único fato gerador. Certo. Aí, no caso, caberia a restituição pela bitributação, não seria dos tomadores de serviço. Não é por esse meio que o Murilo está explicando aqui. Você vai ter que entrar com uma ação de repetição de indébito, comprovando que recolheu 2 vezes na pessoa jurídica e na pessoa física ao mesmo tempo. Então, como na pessoa física ele paga muito mais, ele pede tudo que ele pagou como pessoa física, que é mais, é 27,5 provavelmente. E na jurídica, dependendo do regime que ele está, se, por exemplo, está no Simples Nacional, vai ser 9%. Uhum. Leia, numa linha de raciocínio, se formos a Leia e o Murilo e os demais, se a gente for analisar pela questão previdenciária, ao fazermos termos, né, essa postura, ele não seria prejudicado pelas contribuições à Previdência? Eu acredito que não, apesar de que eu não faço previdenciário, a Lília poderia responder melhor, mas eu acredito que não, porque o INSS tem um teto. Se ele ultrapassou, não vai mudar no teto dele, entendeu? Se ele ultrapassou o teto, isso não vai refletir para ele quando ele for buscar o benefício. Então, eu acho que no caso aí não ultrapassou o que ele está falando. Ele só trabalhava aí, né? São tributos distintos, óbvio, né? Mas nesse mas caso... só trabalhava nessa empresa, né? Não. Na verdade, são N's tomadores, né? Mas por que você não pega o CNIS dele e pega as fontes pagadoras para ver que situação está? Sim, mas constam, eu já fiz essa verificação, esse levantamento. Vamos supor, ele presta serviço, cobra R$1.000 de um tomador, aí ele vai lá e retém R$110, cobra R$500 de outro, e assim sucessivamente até, por exemplo, o montante de um teto, né? Vamos dizer assim. Acima do teto? Essa conta? Desculpa, Murilo. Dá acima do teto essa conta que você fez aí, não?
Tem algumas situações, sim, umas da baixa, outra maior, aí que era a minha dúvida, que nem você citou, mexer, de repente, com uma coisa que, né? Não, pode falar, Maria Aparecida. Não, então, a sua preocupação, Moisés, é com relação ao benefício, algum benefício, por exemplo, uma aposentadoria que acaba tendo o cálculo da média das contribuições, não é isso? Perfeito. Assim, a gente tirar, igual a Leia deu aí, isso, exatamente, a sugestão. Então, a gente fazer essa ação de repetição, né? Por exemplo, individualizar, né? O que foi cobrado da pessoa física e foi da jurídica, só que tem a retenção do INSS pela física que foi repassado do INSS, ou a gente, de repentemente, não vai interferir. O que foi recolhido para o INSS foi e pronto. No caso, seria de você analisar a vantagem de permanecer aqui dessa forma e isso contribuir para um cálculo dele futuro de aposentadoria, né? Aham. Teria que ver com o previdencialista, então, para ver se esse valor seria considerável, se seria considerável para a soma, né, Leia? Então, Aparecida, mas eu entendi o seguinte, como ele tem várias fontes pagadoras, ainda vai ter caso, nós estamos falando de 3 assuntos, vai ter caso onde passou o teto, aí ele vai fazer isso que o Murilo está explicando para a gente, vai ter o caso de previdenciário que ele tem que ver, porque é o seguinte, passou do teto, mas vale a pena ele ir atrás disso se existe um teto? Entendeu? Sim. Aí, e a repetição de débito é porque está tendo bitributação, está recolhendo na pessoa física e jurídica ao mesmo tempo. Ele está falando de 3 coisas que ele vai ter, de 3 medidas que ele vai ter que tomar. Essa questão do previdenciário, eu acho que não vai influenciar, porque existe o teto. Então, independente dele recolhendo agora ou não, o que ele tem que buscar é agora. É agora, barrar agora, para ele não recolher a mais, porque o a mais não vai concordo. Não vai ter reflexo lá na frente, né? Mas a Lília que é previdenciarista. Isso, é melhor fazer um cálculo previdencialista, eu também concordo. Você está certa, não adianta você contribuir mais achando que vai receber mais, que não vai. É teto, é teto. Por isso que a gente vai atrás da restituição, né? Mas no caso, Lilian, se de repente não for teto, você acha que essa situação aí, esse caso concreto de bitributação, compensaria, seria um caso a analisar para efeito de benefício de aposentadoria futuro em razão da soma dos recolhimentos ou não? Eu não vejo, eu estou concordando com a Leia, eu não vejo, na parte da tributação, eu não estou pensando nisso, que não é a minha área. Mas tudo entra no mesmo CPF, não é isso? Sim. Né? Entra no mesmo CPF. O que vai acontecer dentro da visão do INSS é que ele pagou a mais. O que está lá sobrando, e se ele for direto, perdeu. Entendi. Na aposentadoria dele, ele vai ter o teto, e assim, não adianta, para ele receber o teto, não adianta ele começar a pagar agora e daqui a um ano falar, vou me aposentar no teto, que não vai acontecer. Sim, é a média total do recolhimento. É bastante tempo. É por bastante tempo, porque eu tenho casos que a pessoa recebe, pagou no teto sobre a vida inteira e ainda hoje ele não consegue receber o teto. Ele vai ter que esperar até 2029 para receber o teto. Sim. A vida inteira dele ele paga no teto. Acima do salário. Que esse caso seu, você vai ter que pensar um pouquinho nele, entendeu? Para ver o que compensa e o que não compensa. Não dá para a gente dar uma resposta aqui para você certeira. Para fins previdenciários, não. Porque a gente está falando aqui hipoteticamente. Sim, analisar a situação que ele está. Então, eu acho que se a gente ficar devagando aqui, pode lhe causar mais dúvidas e não vai resolver o seu problema.
Eu só estou pontuando ali, pontuando aqui, e óbvio, né? Se duas cabeças pensam mais do que uma imagina, né? A gente aqui no grupo. Mas em resumo e síntese, né? Agradeço bastante aí pela contribuição da Leia, perfeito a linha de raciocínio dela. É exatamente essa situação, mas simplificando. Além dos pontos que eu pude observar, né, nessa questão das falhas que estavam havendo na questão da tributação, porque vamos supor, inicialmente o contrato dele é PJ, embora a mesma pessoa preste a prestação, como nossas profissões, né, por exemplo. Só que uma coisa é a gente tributar pela jurídica, que é o que está ocorrendo, então esse mesmo valor, eu recebi 10 mil da prestação, eu tributo pelo Simples Nacional, para simplificar melhor para vocês, e jogo isso no meu imposto de renda físico, e daí eu vou fazer a dedução desses 10 mil reais da retenção que me fizeram de 1.100 do INSS, perfeito? Então, aí o que é que eu analisei? Peraí, ele está sendo beneficiado para uma futura aposentadoria, perfeito, só que em compensação, ele está pagando 2 vezes tributo, além dele estar sendo onerado 27,5%, por exemplo, na física, ele ainda tem a tributação do Simples Nacional, por menor que seja a alíquota, e aí ele tem que optar. Se a gente para com essa transação, ótimo, está errado, deixa 100% na jurídica. O que é que vai acontecer? Ele não vai ter contribuição previdenciária. Ou ele vai ter que pagar em cima dos 20%. Tô certo, Lília? Lília, né? Então, eu acho que seria mais ou menos essa a linha de raciocínio. Se for tudo na jurídica, ele vai ter que fazer como contribuinte individual em 20%. E vai ter que recolher sobre o teto. Recolher 20% sobre R$ 7.786 se ele quer receber o teto no futuro. Na verdade, Lília, tem uma outra alternativa aí também que eu vislumbrei, porque a minha preocupação quando eu trouxe no início era justamente dessas retificações e restituições. O que foram de 5 anos para trás, a gente não vai nem discutir, como falou aí o Murilo, que era uma dúvida que eu tinha, né? Estou devendo para a Receita. Se eu entrar com a retificação de 6 anos atrás, porque eu quero fazer constar essa informação no meu IR, para amanhã depois eu usar isso como comprovante do INSS para um benefício, que eu não sei se a doutora aí, a Lília, teria esse conhecimento também, né? Se seria solicitado, requisitado isso ou não. Né? Então, vamos supor, nesse interim, ele teria uma outra opção, que é recolher em cima dos 11% como prolabore, e ele fala, bom, eu vou pagar 7 mil de prolabore, vou ter a retirada da empresa em cima daquele faturamento, e vou pagar R$ 770. Perfeito. Só que aí concorda, exatamente, é um cálculo, como o Murilo falou, que tem que ser feito e analisado, para ver o quanto vale a pena ele continuar com essas retenções, que vai onerar ele bem menos, ou pagar em cima do prolabore. Só que aí uma coisa, ao meu ver, acaba prejudicando outra, né? A contribuição de 11% não dá direito a ele, ele só pode se aposentar por idade. Ele não vai poder se aposentar por tempo de contribuição. Você tem que olhar esse lado também. Então, só se ele fizer 11% pelo prolabore e complementar os 9% para chegar nos 20% como contribuinte individual. Ah, perfeito. Aí, no futuro, tem as opções aí da regra teria que ter essa contribuição e da regra por idade e as demais que tenha disponível. Aí entraria em outra questão, sim, que aí ele teria que complementar ainda como prolabore, ele teria que fazer os 11% é tiro no pé. Ô Moisés, vamos passar o CNIS rapidinho, cara, senão todo mundo tá aqui hoje, não vai ver. Sim, vamos lá. Aí a gente vai amadurecendo tudo isso e eu vou passando desfecho para vocês. Tá bom, combinado. Murilo, obrigado, pessoal. A Cristina pediu para você só falar o passo a passo rapidinho, que ela não conseguiu pegar. Eu vou abrindo aqui e aí você vai falando, tá? Vou compartilhar a tela. Ô Cristina, vamos lá.
Você entrou no ECAC, você vai primeiro em restituição e compensação, certo? Restituição e compensação. Depois você tem acessar Perdicomp. Acessar Perdicomp. Depois você vai em pedido de restituição. E aí começa. Peraí, computador não quer. Certo. Agora eu consegui pegar aqui, anotar. Mas quando a Heloísa falou, que ela falou muito rápido, e eu não consegui anotar aqui, ela falou do CNIS, os informes da fonte pagadora, esse início mesmo, o começo, porque eu ainda não fiz, não peguei nenhum cliente, nem divulguei esse serviço. Eu queria saber bem do começo, na prospecção, na verdade, ali, né? Quando você prospecta o cliente. Cristina, vamos deixar a prospecção para outra aula, senão não vai dar tempo, né, de eu mostrar o CNIS? Tudo bem. Claro, se vocês quiserem outra, né? A gente faz outra e coloca tudo o que faltou nessa. Ah, eu quero, já quero sim. Murilo, Vamos seguir aí, então. Já sendo bem abusada, eu não sei se vai ser, né? Mas quem sabe um grupo no WhatsApp dessa turminha para a gente ir esclarecendo só dúvidas relacionadas a este assunto, né? Nada de receita de bolo, porque senão não vira aquela bagunça, né? Não sei, uma sugestão, né? Você pensa e... Pessoal, deixa o WhatsApp aí para a Michelle anotar, quem puder, né? Tá bom? Aqui no Obrigada. chat, e eu vou explicando aqui rapidinho, só para você, para quem nunca viu o CNIS, viu, Lília? Não é para você. Para quem nunca viu o CNIS. Ó, esse é um CNIS real, que eu peguei de um médico, ó. Vejam, aqui na sequência 20, 21, 22, tem sequências anteriores, só que eu quero colocar isso aqui para vocês verem, ó. Tudo prescrito, ó. Então, a primeira coisa que você vai olhar na sequência é a prescrição. Veja, 2006, 2006, prescrito. 2007, 2007, prescrito. 2007. Aí vem aqui, o primeiro aqui. A 2020, aqui tem um vínculo empregatício. Só que tem um problema. Ó, regime de previdência próprio. Cuidado com essa sigla aqui em amarelo, ó, bem no finalzinho aqui, ó. Quando tem regime de previdência própria aqui, não recolheu o INSS. Recolheu para previdência própria. Então, muito cuidado. Onde tem essa sigla, mesmo que não esteja prescrito, não conta como INSS. Michele, pode pôr a outra aqui? Só para eles verem. Olha aqui. Outra aqui. Vejam só. Um médico pelo município de Toledo. De novo. Regime de previdência próprio, ó. Esse já estava prescrito, mas só para vocês verem aqui no cantinho, ó, indicadores. PRE-PPVS, regime de previdência própria. Ó, outra aqui também. Então, você olhou aqui, várias contribuições, também não vale. O próximo aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse aqui, também boas contribuições, vocês estão vendo? Não é regime de previdência própria, mas prescrito, ó. 16. Também. E vocês veem o que tem de médico com recolhimento alto de 2015, 16 e 17, vocês ficam loucos. Pode pôr a próxima aqui. Ó, aqui, como eu entrei em janeiro de 19 no dele, tá aqui o primeiro vínculo, ó, de início de 2013 e data fim em 1/8/2019. Olha que recolhimento bom aqui, ó. Estão vendo? 7 mil, 9 mil, 10 mil. Esse aqui é o primeiro vínculo dele, ó. Aqui ele já recolheu o teto, ó. Essa turminha aqui já recolheu o teto, que é a sequência 41. Pode passar o próximo, tia? Aí, ó, tá você vendo 2023 o recolhimento, ó, 21 mil, 20 tanto. Esse aqui tá no teto fácil. Só que ele falou assim, nossa, mas eu só trabalho em um município pela pessoa física. Eu não estou trabalhando mais. Aí eu puxei o CNIS e as fontes e achei isso aqui, ó. Você está vendo o segundo vínculo empregatício aqui? Câmara Municipal. O médico era vereador. De 1/7/17 a 31/12/2020.
Aqui deu a restituição dele. Recolheu muito pelo município como médico, PF, e foi vereador por 4 anos. Por isso, não descarte médico que só tem um vínculo. Às vezes ele é vereador e você não sabe. Ou secretário. Então, presta atenção, porque tem joia que a gente não enxerga, tá? Não vá só pela conversa dele. Chega, acho que pode avançar aqui, eu já estou finalizando. Murilo, em cidade pequena como a nossa, até o motorista de ambulância aqui, que é vereador, deve estar nessa situação também. Também está nessa situação. E como vereador, recolhe o teto. Vem para ver a última aqui, Michel. Acho que é só as siglas aqui embaixo. Não. Esse aqui pode passar. Esse aqui foi um pedido de aposentadoria dele. Aí, para quem não sabe o que é as siglas, lá no final do CNIS, a Lília sabe disso, tem lá indicando, remunerações, pendências, vínculo empregado com informações de regime próprio, servidor público, esse PRPPS é regime próprio, Esse aqui já foi. Esse vínculo de jornada diferenciada, possui regime de jornada diferenciada. Isso aqui é muito para enfermeiro e médico, viu? Trabalho por escala. Então, sempre é bom vocês olharem isso aqui, mas cuidado. Se for regime próprio, não tem recolhimento de INSS. Então, se você pega e dá uma leitura bacana do CNIS, você já tem muita informação. Pra você saber se tem direito, se não tem direito. Então, eu trouxe aqui bem um resuminho para vocês de um CNIS, que tem todas as situações. A gente fazer, nossa, então num CNIS consegue ter todas as situações? Consegue ter todas as situações em um CNIS. E é bom você saber ler o CNIS para você poder justificar quando dá zerado, entendeu? O médico não tem direito, mas tenha muito. Às vezes ele só tem regime de previdência própria. Então você pega o CNIS e demonstra para ele, estou te explicando por que você não tem direito. Você não perde o cliente e ainda ganha um admirador. Por quê? Honestidade e mostrando com expertise, estou te mostrando que você não tem direito. Então, eu acho muito importante a gente saber ler o CNIS, porque faz uma baita diferença. Tá bom? Pessoal, estamos encerrando, está chegando às 10, o nosso limite aqui. Se deixar, a gente vira a noite aqui, né? Mas, todos trabalhamos amanhã, todos temos compromissos, e eu quero agradecer muito a vocês aqui por hoje. Acredito que vale a pena a gente ter um segundo encontro, né? Foi muito proveitoso, né? A gente conseguiu responder perguntas aqui das 8h20, né? Até as 10 horas da noite. Ou seja, tem muita dúvida, tem muitas pessoas que seguraram dúvidas aí, mas vocês acho que concordam, né? Que a gente precisa ter mais um. Até eu quero que vocês opinem aí se vai ser semanal, se vocês preferem quinzenal. Vocês que sabem, fala aí que eu vou analisar com a Michelle aqui as agendas, né? Porque não é eu fácil. Acho que nesse primeiro momento, pode ser semanal, porque a fogueira tá que tá. Aí eu vou ver com a Michelle a agenda, né? Para a gente poder esclarecer mais e ajudar mais gente aí, porque eu sei, o início não é fácil, o tributário não é fácil, as dúvidas existem, não tem na onde se socorrer com as dúvidas, vocês sabem disso. Não tem livro explicando. Olha, pode procurar no YouTube. Nem no YouTube eu achei alguém falando disso. Então, não tem. A única pessoa que eu achei foi você. Obrigado. Isso aí é só a ponta do iceberg, né, Murilo? Porque você falou, quando você fala isso tudo aí, analisando aqui, você só fala do pedido de restituição. É bem estanque. Nenhum momento você comentou, por exemplo, eu não sei nem se você faz isso, é fazer o corte para não debitar mais, né? De repente, numa outra aula também isso é legal de você falar, porque ficou assim de uma parte. Como eu falei, como eu faço muita isenção para pessoa doente, né? A gente tem 2 etapas. Então, você firmou ali. Então, bem legal a ideia mesmo, até do grupo, de montar as coisas, bem legal. E foi bem legal, parabéns, viu? Foi bem legal mesmo. Obrigado. Eu quero poder ajudar mais gente, né? Claro. Igual eu falei para vocês, eu não tenho muito tempo de instituição, mas foi muito intenso, sabe, gente? Porque você fechar mais de 50 contratos, você tem que estar sabendo tudo. Porque vem casos de todo tipo. E gente com muita pressa, quer que o negócio faça rápido. Gente que às vezes esquece, mas de repente cobra você, quer a resposta sobre prazo, né? Então você tem que estar sempre antenado com a Receita Federal,
tem que ficar consultando os analistas, sabe? Ô, por que está demorando muito? O que está acontecendo? Você tem que dar retorno. Então, vocês podem estar tranquilos, que eu já passei por tudo que vocês possam imaginar, em pouco tempo. Eu acho que eu calejei, sabe? Acho que tudo de pior passou por mim. Agora está começando a melhorar. Sabe, Murilo, que eu pedi para a OAB, aqui, a seccional de Serra Negra, para trazer alguém da Receita para conversar sobre isso com os previdenciaristas aqui da cidade, porque, como eu te falei no início, é uma caixa preta, ninguém gosta de falar do assunto. Não gosta, não gosta. Por isso que eu fiz o meu Instagram, acho que todo mundo já me tem no Instagram aqui, né? É @Murilo Advogado. É focado para isso, sabe, gente? Eu dou dica, eu mostro como faz etapas, eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque eu quero ajudar mais gente. Porque vocês ainda já estão num estágio um pouco avançado. Agora vocês imaginem quem saiu da faculdade e quer começar a fazer tributário. Não aprendeu nada na faculdade, não tem ninguém que lhe ajude. Eu acho que sair de uma faculdade, fazer uma pós-graduação de direito tributário, gente, direito de pós-graduação de tributário não é fácil. Eu acho que não sabe nada e fica pior quando entra na pós, porque eles esperam um nível um pouco mais avançado. Então, se para vocês que está um degrau acima está um pouco difícil, porque eu sei que é difícil, é um tema muito específico. Vocês imaginem para quem está saindo da faculdade. Esse aqui é um bicho de 7 cabeças. E, na verdade, não é, né? Porque quando a gente entra de verdade no assunto e se especializa, você vê que não tem nada de difícil. Difícil é captar cliente. Fazer não é não. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado. Se todo mundo puder abrir a câmera, pelo menos fazer uma foto aqui, quem tiver aqui... Mas vamos lá. Você faz aí, Michele? Vamos lá, Aparecida. Cadê aqui o restante? Vamos aí, só um minutinho, só abrir a câmera, a gente faz aquela foto, posta. Ô, Moisés, consegue abrir aí a câmera, não? Vou fazer nós também aqui. Aí, ó. Vamos fazer uma selfie, porque todo mundo correndo agora. Eu vou te... Foi aí? Gente, foi, né, Michele? Obrigado, viu? Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Murilo. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.